Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e iremos iniciar a aula agora para a turma do 4º ano. Vamos lá? E o tema da nossa aula hoje vai ser uma leitura. E o título da leitura é A Formiga que Não Guardava Segredo. Olha só, vamos lá, vamos explorar essa leitura de hoje, tá certo? Mas antes de tudo, vamos lá voltar para o nosso desafio. Olha só o desafio que Chaminézinho deixou na última aula para vocês. Escreva frases usando cada um dos sinais de pontuação que vimos na aula. Vocês lembram que o tema da aula passada foi sinais de pontuação e a gente viu vários deles. Então, vocês conseguiram escrever frases, vejam só. E Chaminézinho colocou algumas frases aí com alguns sinais de pontuação, tá certo? Não são muitas frases não, a gente escolheu apenas alguns sinais para poder colocar aí para vocês. Vamos lá. Ó, primeira frase que a gente colocou foi: como foi o seu dia? Olha só, estou fazendo uma pergunta e o sinal que a gente utilizou ali foi o sinal de interrogação. Olha lá no final. Segunda frase: que bela manhã! Então aí eu estou expressando, utilizei o sinal de exclamação ali no final. Ó, 2 sinais. Vamos agora. Gosto de batata frita. Qual foi o sinal que eu usei lá no final dessa frase? O ponto final. Muito bem. E agora na outra frase eu coloquei: ele disse, você precisa de ajuda. Olha só. Esta frase aí possui 2 sinais de pontuação. Primeiro sinal de pontuação que eu utilizo aí é o 2 pontos. Ele disse, iniciou a fala de alguém. Olha só. E no final aí coloquei um ponto final. Foi. E a última aí, ó. Na fruteira tem banana, uva, goiaba e pera. Olha só, enumerei aí algumas frutas e para enumerar eu coloquei o quê? Vírgula. Olha ali, eu utilizei 2 vírgulas e um ponto final nessa frase também. E aí, como foi fazer essas frases aí em casa? Vocês conseguiram aí montar umas frases legais com os sinais de pontuação? Quais foram os sinais de pontuação que vocês usaram? Então a gente escolheu esses aqui e vocês podem ter escolhido outros aí em casa também, tá bom? Então vamos lá. E agora a gente vai chegar aí nesse momento da história. E a história de hoje é, olha só a formiguinha aí, a formiga que não guardava segredos. Vamos à nossa história de hoje. A formiguinha era muito boa e honrada, mas tinha um defeito, não sabia guardar um segredo. Suas amigas íntimas contavam-lhe, às vezes, assuntos delicados com a promessa de que ela nunca contaria nada a ninguém. Mas geralmente na manhã seguinte todo formigueiro sabia da história. Um dia foi convocado um concurso no formigueiro, com as seguintes condições: a formiga que trouxesse o maior e o mais suculento manjar receberia um grande prêmio. A formiguinha sabia onde havia um grande pedaço de maçã, que certamente deveria ser uma delícia. O pior é que ela precisava de ajuda, pois sozinha não conseguiria transportá-lo até o formigueiro. Depois de muito pensar, decidiu confiar seu segredo a uma de suas amigas. Se você prometer que não vai contar nada a ninguém do que eu vou lhe dizer, poderá compartilhar comigo o grande prêmio do concurso, disse-lhe a formiguinha. Está prometido, amiga, então conte, conte. A formiga explicou bem o lugar onde o pedaço de maçã estava e combinaram encontrar-se lá mais tarde. Quando a formiga chegou ao local secreto, viu que o pedaço de maçã tinha desaparecido. Em seu lugar havia um bilhete muito claro: para que lhe sirva de lição, formiguinha. Os segredos devem ser guardados, senão está vendo o resultado. Então, olha só o que aconteceu aí com essa formiguinha. Vocês gostaram dessa história? Assim, ó, a formiguinha viu um grande prêmio ir para as mãos de sua judiosa amiga, que, compreensiva, ainda quis compartilhar com ela parte dele. A partir dessa data, tornou-se a formiga mais discreta e tão boa para guardar segredos como a múmia egípcia. Então, a formiguinha aí conseguiu aí aprender a lição. E esse texto da formiguinha aí de hoje, ó, é de um autor desconhecido. Como assim um autor desconhecido? Não se sabe ao certo quem escreveu esse texto, certo? Então aí, ó, a nossa história
finalizou agora. E agora nós iremos para algumas perguntinhas. Então, qual é o título da história? Vocês lembram qual é o título da história? A formiga que não sabia o quê? Guardar segredo. Que não guardava segredo. A formiga que não guardava segredo. E o autor? Lembra que o autor foi um autor desconhecido, que a gente não sabia quem era ao certo? E quem é o personagem principal? A formiguinha. E o que a formiguinha aprendeu? Vamos lá. Vocês viram lá que ela aprendeu algo, foi uma lição aí que a amiguinha dela mostrou para ela. Que era o quê? Que ela precisava guardar os segredos. Vocês viram lá que ela foi compartilhar com a amiga o segredo de onde estava um grande pedaço de maçã? Então, como ela não guardou esse segredo, a amiguinha dela não guardou, para poder dar uma lição, mostrar algo a ela, saiu contando para todo mundo, certo? Então aí a formiguinha pôde compreender que a importância de guardar o segredo, de não contar para as pessoas, certo? Então agora nós vamos revisar. Junto com a história da formiguinha, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos revisar todos os assuntos que a gente teve nas aulas anteriores. Vamos observar aí sinais de pontuação, vamos observar aí outros temas que a gente trabalhou, tá bom? E iremos iniciar aí observando qual a sílaba mais forte, tá bom? Lembra lá que a gente viu um pouco sobre sílabas tônicas, certo? E essas sílabas tônicas aí, o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, vamos observar aqui, ó, que temos algumas palavras aqui e observe a sílaba tônica dessas palavras abaixo. Então, essas palavras foram retiradas do texto, colocadas aqui, certo? Então, a gente vai ler cada uma delas e identificar a sílaba tônica. Mas como podemos identificar a sílaba tônica da palavra? A dica para identificar a sílaba tônica é simplesmente chamar a palavra. Vamos lá. Formiguinha. Formiguinha. Ao chamar a palavra formiguinha, aquela palavra na qual eu demorar mais tempo pronunciando a sílaba, essa é a sílaba tônica, ó. Formiguinha. Então, a gente pode observar que a palavra formiguinha, a sílaba tônica é o gui. Formiguinha. Nunca. Vamos chamar a palavra nunca. Nunca. A sílaba tônica é o num. Logo abaixo, maior. Maior. O or é a sílaba tônica. Promessa. Promessa. Então, o mé aí é a sílaba tônica. Depois a gente tem, ó, manjar. Manjar. O jar é a sílaba tônica mais forte. Seguinte. Seguinte. Temos aí a sílaba tônica. Ninguém. Ninguém. O gen é a sílaba mais forte. Íntimas. Íntimas. Sílaba mais forte. O in. Guardar. Guardar. O dar é a sílaba mais forte. E honrada, que é a última palavra. Honrada. O ra é a sílaba mais forte e tônica da palavra. Vamos lá, vamos observar aqui que foram demarcadas aí, estão todas marcadinhas as sílabas tônicas das palavras. Mas, além de identificar a sílaba tônica da palavra, a gente vai classificá-las. Lembra lá? A gente vai classificar em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá certo? Vamos lá. Ó, a gente tem aí as 3 classificações. E aqui estão abaixo as palavras que possuem aí a classificação correta. Coloquei aqui as palavras oxítonas, em seguida as paroxítonas e por último as proparoxítonas. Mas vejam só, essas palavras oxítonas, por que elas são oxítonas? Vocês lembram por que as palavras oxítonas? Qual é a classificação das palavras oxítonas? As oxítonas, ó, elas possuem a última sílaba mais forte, certo? Então, quando eu falo a palavra e a última sílaba é a mais forte, ela é uma oxítona. Como assim isso? Vou observar aqui que a palavra manjar, o jar,
Na palavra maior, o or. Na palavra guardar, o dar. Na palavra ninguém, o quem. Todas essas palavrinhas aí, elas são oxítonas, porque a sílaba mais forte é a última. Vamos agora para as paroxítonas. Nas paroxítonas aí, ó, a gente tem a palavra formiguinha, nunca, promessa, seguinte e honrada. Todas elas aí, ó, possuem a penúltima sílaba mais forte. Lembra lá que a sílaba tônica das paroxítonas é a penúltima. Então aí, ó, formiguinha, o gui, nunca, depois promessa, depois seguinte e por fim honrada. Então todas as palavras aí são paroxítonas. A penúltima sílaba delas é a mais forte. E agora, por fim, a gente vai para as proparoxítonas, que temos apenas uma palavra proparoxítona aí, que é a palavra íntima, que é a antepenúltima. A antepenúltima sílaba é a mais forte. É a sílaba tônica. Íntima. Então, o íntima aí, a gente vai contar sempre de trás para frente. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Certo? Então, temos aí as classificações. Vamos dar continuidade agora. E agora vem a acentuação. Lembra lá que a sílaba tônica e a classificação delas são muito importantes para quê? Para a gente poder acentuar corretamente. Vamos lá. Temos agora umas frases. Vamos acentuar as palavras nas frases. Na manhã seguinte, todo formigueiro sabia da história. Observem aí alguma palavra nessa frase, certo? Que precisa de alguma acentuação, seja ele circunflexo, seja ele agudo, seja ele até mesmo um sinal gráfico como um tio. Será que tem alguma palavra? Olha só a palavra manhã. Manhã. Vocês acham que a palavra manhã precisa de uma acentuação? E outra palavra que tem aí também? História. A palavra história tem acento? Vamos observar aqui, ó. Isso mesmo, a palavra manhã, ela tem aí o sinal gráfico tio, certo? E é uma oxítona terminada em A. Olha só. Manhã. Manhã. Então, aí a sílaba forte é a final, certo? E ela é uma oxítona. E do outro lado, nós temos a palavra história. A palavra história aí, ó, ela é uma paroxítona, certo? História. A sílaba forte aí é o tó, certo? Ela é a penúltima sílaba e ela vai receber um acento por quê? Porque aí, ó, é uma paroxítona terminada em ditongo. Vocês lembram lá que o ditongo são duas vogais, um encontro vocálico aí, certo? Então, são duas vogais aí. Então, paroxítonas terminadas em ditongos, elas são acentuadas como história. Vamos continuar aí. Suas amigas íntimas contavam-lhes, às vezes, assuntos delicados. Então, aí tem alguma palavrinha aí que tem acento. Isso aí ficou fácil, né? A gente viu lá a palavra íntimas, que a palavra íntimas aí, ó, é uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, que é a regra mais fácil aí das acentuações, que é todas elas. Vamos lá, para a próxima. Poderá compartilhar comigo o grande prêmio do concurso. Olha aí nessa frase, temos aí palavras acentuadas. A palavra poderá, será que ela é uma palavra acentuada? E aí a palavra prêmio, olha só, as duas palavras aí, elas são acentuadas. Poderá é uma oxítona, poderá, vamos falar aí a palavra poderá. Poderá, uraí é a sílaba mais forte e aí é uma oxítona terminada em A. Compartilhar comigo o grande prêmio do concurso. Prêmio, 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 temos aí uma paroxítona, que é a penúltima aí, sílaba mais forte e é terminada também em que, gente? Ditongo. Olha lá, duas vogais. Ditongo, em prêmio.
Agora, ó. Tornou-se uma formiga discreta e tão boa para guardar segredos como a múmia egípcia. Olha aí, quais são as palavras que são acentuadas aí, gente? Muito bem, olha só. Múmia egípcia, a palavra múmia egípcia aí, ó. As duas palavrinhas, elas são acentuadas. Múmia e egípcia. Múmia. A segunda palavrinha, a segunda sílaba aí, a penúltima sílaba, ela é forte. E egípcia. Egípcia também aí, temos aí uma sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. E elas são, ó, paroxítonas terminadas em ditongo. Observe que as duas palavrinhas aí, elas terminam em vogais. Isso mesmo. E agora, chegou a hora dos sinais de pontuação. Vamos lá, vamos junto com a formiguinha acentuar aí, colocar aí os sinais de pontuação corretos. A acentuação a gente já fez, agora vamos colocar os sinais de pontuação. Substitua as formiguinhas por sinais de pontuação. A formiguinha era muito boa e honrada, mas tinha um defeito, não sabia guardar um segredo. Então vejam só que nessa imagem aí, a formiguinha aparece 3 vezes, certo? Então, dentro dessas formiguinhas, a formiguinha saindo daí entra um sinal de pontuação. E você sabe qual é o sinal de pontuação que vai entrar aí? Então, o que é importante? A gente vai ler bem as frases para a gente poder identificar qual é o sinal de pontuação de cada uma delas. Vamos lá. A formiguinha era muito boa e honrada, mas... Então, aí, ó, um sinal aí. Tinha um defeito. Qual era o defeito? Olha só, vai entrar uma fala. Não sabia guardar segredo. Vamos observar aqui? Antes do mais aí, ó, a gente vai colocar uma vírgula. Porém, o mais significa porém, e antes dele a gente coloca aí uma vírgula. E logo após, ó, como vai iniciar aí a fala, vai dizer algo, colocamos aí os 2 pontos. Então, os sinais de pontuação presentes nesta frase é uma vírgula, 2 pontos e o ponto final. Vamos para a próxima. Está prometido. Está prometido, minha amiga. Então, conte. Então, aí, ó, se vocês observarem essa frase, para iniciar, eu vou dizer para vocês que essa frase é uma fala de alguém. Se é uma fala, a gente pode utilizar... Qual o sinal de pontuação que a gente pode utilizar para iniciar uma fala? Olha só, vamos observar aqui, ó, o travessão. Lembra lá que a gente, para iniciar a fala, a gente pode colocar aí o travessão para o personagem falar. Está prometido, vírgula, minha amiga, ponto. Então, conte. Olha só como a amiga da formiga estava se expressando. Então, conte. Então, foi utilizado um sinal de exclamação aí para usar essa expressão dela, certo? E agora, por fim, temos: em seu lugar, havia um bilhete muito claro, para que ele sirva de lição, formiguinha. Os segredos devem ser guardados, senão, está vendo o resultado? Então, olha só. Então, vamos observar aqui que houveram aqui alguns sinais, certo? Em seu lugar, vírgula, havia um bilhete muito claro. O que era que estava escrito no bilhete? Então, foi colocado aí 2 pontos para ser descrito o que estava no bilhete da formiguinha. E para destacar o que foi falado, usamos aí o que é as aspas. Vocês lembram da aula passada que a gente viu sobre as aspas? Então, colocamos aqui, abriu aspas, para que ele sirva de lição, vírgula, formiguinha, ponto. Os segredos devem ser guardados. Colocamos um novo ponto. Se não, está vendo o resultado. Colocamos o ponto e finalizamos aí fechando as aspas. Vocês lembram que eu tenho que abrir e depois fechar? Isso mesmo. E agora nós vamos para o nosso desafio. Chaminésia deixou um desafio aí para vocês. Vamos lá, vamos observar que desafio é esse. Façam uma ilustração sobre a história. Então, essa história da formiguinha aí é uma história muito legal e vocês podem tentar recontar essa história de uma forma ilustrativa, tá bom? Então, pega aí teu caderno e vai lembrando do que vai acontecendo, de todo o enredo da história, e você vai desenhando, vai fazer uma ilustração bem legal aí para essa história, tá bom? Então, faz a tua ilustração, que na próxima aula nós vamos ver aqui o que foi que eu e o Chaminézinho conseguiu produzir também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos agora
encerrar a nossa aula, e a frase de hoje que eu tenho para vocês é: ler é viajar no tempo, porque quando nós lemos a gente viaja, a gente imagina outros mundos, o que passou, o que pode acontecer. Então, a leitura nos proporciona isso, essa viagem maravilhosa. Então, tchauzinho para vocês e até a próxima aula.